Uma pequena volta ao tempo de Nietzsche. Friedrich Nietzsche foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano nascido na atual Alemanha. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma preferência por metáfora. Sua filosofia central é a ideia de afirmação da vida, que envolve questionamento de qualquer doutrina que drene uma expansiva de energias, independente do quão socialmente predominantes poderiam ser essas ideias. Nietzsche começou sua carreira como filólogo clássico, um estudioso da crítica textual grega e romana. Antes de se voltar para a filosofia em 1869, aos 24 anos de idade, foi nomeado para a cadeira filológica clássica na Universidade de Basileia, sendo assim se tornando a pessoa mais jovem a alcançar esta posição. Em 1889, com 44 anos de idade, sofreu um colapso e uma perda completa de suas faculdades mentais. A composição foi posteriormente atribuída à paresia geral atípica devido à sífilis terciária, mas este diagnóstico vem entrado em questão. Nietzsche viveu seus últimos anos sob cuidados de sua mãe até a morte dela em 1897. Depois caiu sob os cuidados de sua irmã, Elizabeth Forster Nietzsche, até morrer em 1900. Como sua cuidadora, sua irmã assumiu um papel de cuidadora e editora de seus manuscritos. Forster Nietzsche era casada com um proeminente nacionalista e antissemita alemão, Bernhard Forster, e retrabalhou escritos inéditos de Nietzsche para se adequar à ideologia do seu marido, muitas vezes de maneiras contrárias de suas opiniões, que estavam fortemente e explicitamente opostas ao antissemitismo e nacionalismo. Através de edições de Forster Nietzsche, o nome de Frederick tornou-se associado com o militarismo alemão e o nazismo. Os estudiosos posteriores do século XX vêm tentando neutralizar esse equívoco de suas ideias. Frederick nasceu em uma família luterana. O próprio Nietzsche pensou em seguir a carreira como pastor. Entretanto, rejeitou a crença religiosa durante sua adolescência e o seu contato com a filosofia o afastou, e acabou iniciando seus estudos no semestre de inverno, em 1864 a 1865, na Universidade de Bonn, em filologia clássica e teologia evangélica. Participou de alguns projetos, porém acabou abandonando em razão de sua participação nesta organização atrapalhar os seus estudos. Transferiu-se depois para uma outra universidade. Isso deveu-se, acima de tudo, à transferência de seu professor preferido, a figura paterna para Nietzsche. Durante os seus estudos na universidade, a leitura de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, 1820. Aluno brilhante, dotado de sólida formação clássica, Nietzsche foi nomeado aos 24 anos professor de filologia na Universidade de Basileia. Adotou então a nacionalidade suíça. Desenvolveu durante 10 anos a sua acuidade filosófica no contato com o pensamento grego antigo, predileção para os pré-socráticos. Em 1870, comprometeu-se como voluntário médico na Guerra Franco-Prussiana. A experiência da violência e o sofrimento o colocaram profundamente com a pressão de ser jovem e ter que manter a sua colocação como professor universitário. Em 1872, Nietzsche publica O Nascimento da Tragédia. O livro é recebido com muitas críticas por filólogos de renome na época. Em 1879, seu estado de saúde o obrigou a deixar o posto de professor. Sua voz inaudível afastava os alunos. Começou então uma vida errante em busca de um clima favorável tanto para a sua saúde como para o seu pensamento. Não somos como aqueles que chegaram à forma de pensamento senão no meio dos livros. O nosso hábito é pensar ao ar livre, andando solto e escalando, dançando. Em 1882, encontrou Paul Ré e Lord Andrea Salomé, a quem pediu em casamento. Ela recusou, após lhe ter feito esperar sentimentos recíprocos. No mesmo ano, começou a escrever o Assim Falou Zaratustra. Nietzsche não cessou de escrever com ritmo crescente. Este período terminou brutalmente em 3 de janeiro de 1889 com uma crise de loucura, que acabou durando até o dia de sua morte. Colocou-o sobre a tutela de sua mãe e sua irmã. No início dessa loucura, Nietzsche personificou alternativamente as figuras de Dionísio e Cristo, expressas em bizarras cartas, afundando depois em silêncio quase completo até sua morte. Durante toda a vida, tentou explicar o insucesso da sua literatura. O sucesso de Nietzsche, entretanto, sobreveio quando um professor dinamarquês leu a sua obra Assim Falou Zaratustra. Então, tratou-se de difundi-la em 1888. Muitos estudiosos da época tentaram localizar os momentos que Nietzsche escrevia sobre crises nervosas ou sobre efeitos de droga. Nietzsche estudou biologia
e tentava descobrir a sua própria maneira de minimizar os efeitos de sua doença. Em 3 de janeiro de 1889, Nietzsche sofreu um colapso mental. O próprio teria testemunhado o açoitamento de um cavalo no outro extremo da Piazza Carlo Alberto. Então, correu em direção ao cavalo, jogou os braços ao redor de seu pescoço para protegê-lo e em seguida caiu no chão. Nos dias seguintes, Nietzsche escreveu escritos breves conhecidos como Cartas da Loucura para um número de amigos, muitos deles estavam assinados como Dionísio. Embora a maioria dos documentários consideraram seu colapso como alheios à sua filosofia, Georges chegou a insinuar que sua filosofia pudesse tê-lo enlouquecido. O homem encarnado também deve enlouquecer. Nietzsche, sem dúvida, considera o cristianismo e o budismo as duas religiões da decadência, embora ele afirme haver uma grande diferença nessas duas concepções. O budismo, para Nietzsche, é 100 vezes mais realista que o cristianismo. Religiões que aspiram ao nada, cujos valores desenvolveram a mesquinhez histórica. Não obstante, também se intitula ateu. Para mim, o ateísmo não é nenhuma consequência, nem mesmo um fato novo. Existe comigo por instinto. A crítica que Nietzsche faz ao idealismo metafísico focaliza as características do idealismo e os valores morais que condicionam a genealogia dos valores. Frederick pretendeu ser o grande desmascarador de todos os preconceitos e ilusões do gênero humano, aquele que ousa olhar sem temor por trás das grandes pequenas verdades, melhor assentadas por trás das ideias e serviram de base para a civilização e nortearam o rumo dos acontecimentos históricos. Sendo assim, a moral tradicional, a religião e a política não são nada para ele. Nada mais além do que máscaras que escondem realidades. Abordou até mesmo com frequência a escravidão em seus escritos, referindo-se a esse tema mais de 300 vezes ao longo de sua obra e acreditava que os africanos eram mais aptos a trabalho braçal. Sobre a escravidão, Nietzsche escreveu: cada aprimoramento do tipo homem tem sido até agora a obra de uma sociedade aristocrática. E será assim de novo e de novo. Uma sociedade que acredita em uma longa escala de ordens de classificação e diferenças de valores entre homem e homem, e que precisa de escravidão em algum sentido ou outro. Neste sentido, a vida é a vontade de poder ou domínio, até mesmo potência. Vontade essa que não conhece pausas e por isso está sempre criando novas máscaras para se esconder do apelo constante e sempre renovado da vida. Pois para Nietzsche, a vida é tudo e tudo se esvai diante da vida humana. Porém, as máscaras, segundo ele, tornam a vida mais suportável ao mesmo tempo em que deformam, modificando a base de cicuta e, finalmente, ameaçando destruí-la. Nietzsche afirma: não existe vida média. Entre a aceitação da vida e renúncia para salvá-la é arrancar as máscaras e conhecê-la tal como não é. Não para sofrê-la ou aceitá-la com resignação, mas é arrancar as máscaras para conhecê-la tal como é. Qual é a principal ideia de Nietzsche? O ideal de Nietzsche era um ideal de liberdade. Ele procurava libertar a si próprio e libertar os outros. Combatia o Estado, a religião, os preconceitos morais de todos os elementos de opressão. O super-homem para ele não é mais do que a sua ideia sobre o homem livre. Deus está morto. Razão inadequada. O que Nietzsche fala sobre Deus? Deus está morto. Se Deus está morto, então o homem é feito à sua imagem e semelhança, também deve perecer. Se Deus é a criação e testemunha da feiura humana, então ele é sintoma da doença da vontade que o homem carrega, mas o homem vaga pelo deserto sem saber o que fazer. Nada mais vale a pena, nada mais tem valor. Qual a importância de Nietzsche nos dias de hoje? Sua importância como filósofo e escritor, Friedrich Nietzsche tem para os estudos humanísticos e para a nossa cultura talvez não necessite de uma justificação ou discussão. Ele simplesmente foi um dos mais influentes pensadores europeus modernos.